Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda e eu vou apresentar para vocês o módulo Dynamic Field Table. Esse módulo ele vai criar uma tabela e a gente vai inserir os dados nas colunas dessa tabela, tá bom? Basicamente, ó, eu vou mostrar a configuração, aí eu mostro como ele vai funcionar e aí eu vou para algumas configurações mais avançadas, tá bom? Basicamente, aqui em administração, eu vou vir na parte de campos dinâmicos. Aí eu posso criar aqui um campo dinâmico de chamado. Aí eu seleciono aqui o campo de tabela. Eu vou utilizar um que eu já criei aqui. Deixa eu achar ele aqui embaixo. Aqui, registro de atividade. Eu criei um campo dinâmico de tabela que chama registro de atividades. Então, eu vou criar ele com o intuito de registrar atividades dentro do chamado. Então, atividades que vão precisar ser realizadas, tá? Então, aqui, basicamente, quando a gente vai configurar o campo dinâmico, a gente precisa selecionar as colunas. Então, aqui eu tenho 3 colunas já prontas, ó. Eu tenho uma coluna para a equipe responsável, ela vai ser um campo do tipo lista, e tem essas possibilidades de valores aqui. Então, consultoria, infraestrutura e desenvolvimento. Eu posso definir um campo padrão aqui para essa coluna e posso definir quem vai editar. Então, se é só os agentes, os clientes ou se ambos podem editar esse valor. Aqui na minha segunda coluna, eu tenho um campo de descrição, que é do tipo texto, e aqui embaixo eu tenho uma data de execução, que é do tipo datetime. Aqui a gente pode ter vários outros tipos de campo, inclusive campos de máscara, tá? Para ser preenchidos. Aqui embaixo a gente consegue definir as máscaras, depois tem uma configuração que eu vou mostrar para vocês. Aqui nós conseguimos fazer algumas operações, então é possível somar as linhas ou fazer uma divisão aí dos valores. Aqui também é para a parte de operação, então eu defino aqui a operação que eu vou utilizar e em qual campo dinâmico que eu vou salvar esse valor. Aqui eu defino se eu vou fazer uma somatória das linhas, então ele vai inserir uma última linha embaixo mostrando a somatória de todos os valores que eu preenchi anteriormente. Aqui eu tenho a permissão de estados, então eu consigo bloquear a edição da tabela em alguns estados que o chamado estiver, tá bom? E aqui tem outras configurações que não são muito relevantes, tá? Vou salvar aqui. Ó, dentro do chamado, basicamente ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu adicionei ela aqui na tela de campos livres, tá bom? Aqui embaixo a gente tem o registro de atividade e tem a tabela. Essa tabela ela pode ser usada, por exemplo, para registrar uma GMUD. Então, você pode ter o seu processo de GMUD. E aí, aqui nesse campo, são determinadas as tarefas que vão ser executadas dentro daquela GMUD. Então, você coloca aqui, por exemplo, a equipe responsável, ó, aquele campo de lista que a gente tinha colocado lá na configuração, ele é exibido aqui assim. Então, eu vou colocar aqui que é uma atividade de desenvolvimento. Coloco a descrição da atividade. Desenvolvimento 1. E aqui eu defino uma data e hora para execução, ó, tá vendo? Então eu consigo definir aqui um horário para executar essa atividade. Isso daqui também é bem interessante quando a gente fala na questão de mudanças, tá? Que aí você determina, inclusive, o horário de realização dessa atividade. Para eu adicionar mais linhas aqui, é só eu clicar aqui nesse maisinho. E aqui eu posso reordenar. Então eu coloco essa para cima e a outra para baixo. E eu posso excluir também e voltar, tá? Dessa forma aqui, a gente preenche a tabela e a gente envia e vai ficar salvo aqui dentro do chamado, né? Essas atividades. Falando agora a respeito das configurações, eu vou vir aqui na parte de configurações do sistema. Basicamente, as principais que a gente vai utilizar são essas aqui que estão no core, tá? Essa primeira aqui é para a parte de soma. Então, aqui você vai definir o campo que vai salvar a somatória das colunas, né? Então, aqui você coloca o campo que vai ser salvo esse valor.
Aqui são as máscaras possíveis para lá naquela parte de máscara. Então, se você tem um campo do tipo texto, você consegue aplicar uma máscara para ele. Aqui é para ordenação, essa config ela é para ordenação dos valores da lista. Então, lá onde eu tinha colocado a equipe responsável, a gente consegue definir para ele ordenar aqui. E essa config aqui, ela define se a coluna vai estar ou não na linha de somatória, tá bom? Aqui você define as colunas. Eu espero que vocês tenham gostado, e é isso.